Olá, estudantes! Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal do oitavo ano aí do Ensino Fundamental 2, vocês estão bem? Como estão vocês? Aqui é o professor Felipe, tá? E estamos aqui para gravar mais uma videoaula de história aí para vocês, tá bom? De olho na tela aqui, vamos dar uma olhada no nosso tema, na nossa temática. Hoje, pessoal do oitavo ano, nós vamos falar sobre o Quilombo dos Palmares, tá? Quem já ouviu falar aqui do Quilombo dos Palmares já vai saber do que eu estou falando, né? Zumbi dos Palmares, né? O Quilombo, né? Toda a história de escravidão que o Brasil teve. Então, o tema da aula hoje, o título da aula é O Quilombo dos Palmares Vive, tá? Então, nós vamos falar dessa época, nós vamos falar de história do Brasil, vamos falar da resistência, né? Nós estamos falando aí de resistência indígena, africana, nós vamos falar de resistência negra, né? Aqui no Brasil durante a escravidão, tá? O período da escravidão. Vamos para o próximo slide para a gente entender melhor essa temática, tá? Então acompanhe comigo aqui, vamos ler, ó. O tráfico negreiro foi uma prática legalmente aceita até o final do século XVIII, quando passou por um entrave frente às perspectivas e os anseios da nova fase do sistema capitalista, tá? À luz do iluminismo e da Revolução Industrial. O que isso quer dizer? A dinâmica de mundo estava mudando, né? Não era mais aquele estilo de monarquia, feudalismo, né, baseado na agricultura, só, servidão, igreja. O negócio estava mudando, agora era o capitalismo, né, gente? Um sistema mais parecido com a dinâmica que a gente tem hoje, né? Então a escravidão não cabia mais nesse sistema, né? E o capitalismo foi influenciado pelo iluminismo, que a gente já viu, e pela Revolução Industrial, a criação das máquinas, né, das indústrias, das fábricas. Então, nesse contexto, a Inglaterra, mesmo tendo acumulado riquezas com a escravidão e o tráfico de escravos, ao atender aos seus novos interesses, iniciou um movimento para impedir esse comércio. Então, eles queriam acabar com o comércio de pessoas escravizadas. Tá? Mesmo a Inglaterra tendo enriquecendo muito com isso. Eles queriam acabar com isso, porque não cabia mais na dinâmica capitalista. Agora era todo mundo ganhar salário, né, e trabalhar. Né? Não é mais ser escravo, escravizado. Né? Apesar de que alguns trabalhos são análogos à escravidão, né, gente? São tão ruins que parecem escravidão. Mas a dinâmica era outra agora de mundo. A Inglaterra queria inserir essa nova dinâmica de mundo capitalista, assalariado e não mais escravizado. Tá? Além de o tráfico humano ser considerado no entendimento intelectual desprezível, era interessante comercialmente para a Inglaterra diminuir a capacidade de produção de açúcar do Brasil e de Cuba, que o produziam com a mão de obra escrava, e ampliar as possibilidades de venda dos seus produtos industrializados com o aumento de assalariados. Então eles queriam também ali se despontar na economia, né? Ficarem mais fortes. Cuba e o Brasil, por exemplo, produziam muito açúcar, né, com mão de obra escravizada. Proibindo o tráfico de escravizados ali no mundo, né, a Inglaterra conseguia atrasar a produção desses países e fazer eles ficarem independentes dele, para que eles comprassem coisas da Inglaterra e não ficassem mais produzindo tanto. Né? Então, desse chance também para a Inglaterra brigar ali comercialmente. A Inglaterra era a principal potência do mundo, tomava conta ali. Então, ela mandava e desmandava ali nos mares, né, gente? Né? E então, né, assim, o Império Britânico aboliu o tráfico em 1808 e a escravidão em 1833. Disponibilizou sua marinha para vigiar e patrulhar as costas africanas, além de utilizar sua influência para pressionar nações aliadas a acabar com o tráfico de pessoas. Então a Inglaterra estava organizando um grande movimento para acabar com o tráfico de escravizados, seres humanos, né, para introduzir o mundo na nova dinâmica capitalista e acabar também com a produção grande de açúcar da América, aqui através da mão de obra escravizada. Então a Inglaterra queria se tornar ali, né, continuar, né, com o domínio mundial, da hegemonia mundial, né, e proíbe ali o tráfico de escravizados e a escravidão também no seu próprio império. Né, e aí começa uma nova ordem a partir daí. Né? Vários países, vários aliados começam a abolir a escravidão, né, e o Brasil, infelizmente, é um dos últimos países, é o último país do Ocidente a abolir. É uma
infelicidade aqui para o nosso Brasil. Nós demoramos muito para abolir a escravidão, né? Vamos para o próximo slide. Diante dessa situação, acompanha comigo no amarelinho. O Brasil, como importante parceiro comercial da Inglaterra, teve que se adequar às novas políticas sobre a escravidão, né? Doutor Inglaterra mandou, o senhor Brasil tem que aceitar, né? Porque a Inglaterra ali tinha uma parceria muito forte ali com o Brasil, né? Então, aliás, livrou, né, a cara do Dom João VI, trouxe ele para cá, escoltou ele para cá, que ele estava fugindo do Napoleão, das invasões napoleônicas, né? Quando Napoleão queria tomar a Europa, né, no início do século XIX. Então a Inglaterra tinha muitas ligações com o Brasil e com Portugal, né, que era a nossa metrópole antigamente, tá? E aí o Brasil teve que se adequar diante disso, ao mesmo tempo que precisava também garantir a seguridade financeira da elite nacional. A elite precisava enriquecer, né, que é o que eles fazem de melhor, enriquecer, né? Trabalhar não muito, mas enriquecer eles enriquecem, né? Assim, leis foram criadas para reprimir o tráfico, mas não foram cumpridas, dando origem ao termo para inglês ver, como mostram os números da entrada de escravos entre os anos de 1846 e 1849. Então, para a gente entender a verdade, a gente tem que analisar os fatos e os dados. Entre 1846 e 1849, se estima o ingresso de mais de 50 mil pessoas em situação de escravidão. Mais de 50 mil escravizados entraram aqui no Brasil, gente, depois que a Inglaterra tinha proibido o tráfico. Então, como esse pessoal entrou aqui? Ilegalmente, né? Então, por isso que se dá aí o termo, né? Se criou esse termo para inglês ver, né? Os Estados Unidos é parceiraço, ele é brother da Inglaterra, é parça da Inglaterra, e fala, ó, não vou traficar mais gente aí não vou traficar mais africano escravizado. Pode ficar tranquilo, hein, dona Inglaterra. Né? Tudo bem, então, tudo bem. A gente, então, vai acreditar. E aí o pessoal começa, né, continua traficando escravizados por baixo do pano, sem a Inglaterra ver, né, e continua na normalidade ali. Para inglês ver, fala que vai fazer um negócio, mas é só para inglês ver. Por baixo do pano continua traficando gente escravizados, né, gente? A gente só aboliu a escravidão em 1888, né? E olha isso. Em 1850, né, o negócio já estava caminhando muito melhor no resto do mundo, principalmente na Inglaterra. A escravidão já tinha sido abolida, estava pressionando para não ter mais tráfico, e o Brasil só vai abolir lá na frente. Então, aí que surge para inglês ver, né? Tudo bem, a gente não vai mais traficar, né, os escravizados, mas continuam fazendo por debaixo do pano, tá? Então, mais de 50, só retomando, depois que a Inglaterra proibiu, né, o tráfico de escravizados, e mais de 50 mil pessoas entraram aqui em situação de escravidão só entre 1846 e 1849. Então imagine quantas pessoas mais não entraram aqui escravizadas, mesmo a Inglaterra tendo proibido o tráfico. Tá? Então é aí que surge para inglês ver, né? Por baixo do pano ali o Brasil continua traficando gente, tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos entender aqui que as condições das pessoas escravizadas na América Portuguesa eram as piores, né, aqui no Brasil, né, eram muito ruins, né, não chegava a ser tão ruim quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos era bem pior a escravidão em alguns aspectos, né, muitos pesquisadores inclusive dizem isso. Só que no Brasil o negócio era feio também, gente, era complicado. Tanto que vocês podem ver aqui nessas pinturas, nessas gravuras, essas obras artísticas da época, né? Principalmente do Jean-Baptiste Debré, aquele pintor francês, né, que veio para cá pintar o Brasil e tudo mais. Então olha só, né, as pessoas ficavam ali nuas, né, peladas, né, apanhando no tronco, os escravizados, né? Olha na outra imagem, né, comendo ali no chão, né, os patrões ali, né, os senhores dando o resto do prato de comida como se fossem animais, sendo enfiados em porões de navio cheios de doença, né, cheio de pessoas ali desconhecidas, sendo
transportados, né, sequestrados, né, gente, suas famílias, seus territórios na África aqui para o Brasil, né, vindo nos navios negreiros chamados tumbeiros, né, chamava de tumbeiro porque o navio parecia uma tumba de tanta gente morta que tinha lá, né, porque as pessoas morriam de doença, né, morriam de castigo, de resistência, de tudo quanto era coisa ali dentro, e eles tinham que jogar os corpos no mar, né, então ia-se na viagem, perdia-se muitas pessoas, muitos escravizados morriam ali, principalmente de doença, de fome, né? Então por isso que chamavam os navios de tumbeiros, porque na verdade eram grandes tumbas, né? A população ali que estava dentro do navio chegava mais morta do que viva. Então olha aí, só da gente ver essas imagens, né? O trabalho forçado, braçal no engenho, né? Trabalhavam até 16 horas por dia às vezes, né? Muita coisa, só tinham direito a um dia na semana para descansar, e mesmo assim não era um descanso pleno, né? Então as condições das pessoas escravizadas, dos negros escravizados aqui na América Portuguesa e no Brasil especialmente, eram as piores, eram horríveis, né? As pessoas eram tiradas da África, né, sequestradas de lá, obrigadas a trabalhar braçalmente numa terra desconhecida sem receber um centavo por isso, e sofrendo castigos, apanhando, sendo humilhados, né? Então, todo esse cenário, todo esse panorama durou mais ou menos 300 anos aqui no Brasil, né? Foi assim, dessa maneira, né, durante um bom tempo, e acabou há pouco tempo atrás, gente, há pouco mais de 130 anos. Para a história, isso é um pequeno recorte, tá bom? Vamos para o próximo slide. Né? Mas a gente só fala às vezes da crueldade, né, das coisas ruins, da força de trabalho, das atrocidades que os africanos e os negros, né, que nasceram aqui, que eram escravizados, sofreram no Brasil durante a época da escravidão. Mas a gente não fala muito das formas de resistência, né? A gente pensa que os negros escravizados foram só coitados, né, só sofreram, mas não, gente, eles resistiram também e fizeram grandes unidades de defesa contra a escravidão branca, né, contra os senhores de escravos brancos, né, e aqui a gente vai ver algumas formas de resistência à escravidão na América Portuguesa, que são que os quilombos, tá? E nós vamos aqui definir o que é um quilombo, nesses 4 círculos negros aqui que a gente está vendo. Primeiro, um quilombo, né, ele tem ali guerreiros da mata, né? Um quilombo, ele abriga os guerreiros da mata, né, que são os negros escravizados que fugiam das fazendas, né, de trabalho braçal ali, dos engenhos, né, e viravam guerreiros da mata. Começava uma sociedade ali na mata, montava uma vilinha, né, ali numa clareira, começava a plantar, a fazer agricultura, arar o solo, né, e aí formava uma sociedade. E aí chamava o pessoal para vir para lá. Todo mundo que fugia das fazendas ia para lá. E o negócio ia aumentando, a vilinha ia aumentando, né, e aí eles ficavam ali sendo os guerreiros da mata, né? Os caras que desenvolviam ali o quilombo, né? E também protegiam o local, guerreavam, né? Tinham sua própria sociedade, né? E aí Palmares, o mais famoso deles, o Quilombo dos Palmares, teve sua fundação no século XVI. Olha só, e ele era formado por 12 povoados, ou que a gente chama de mocambos, né, que eram os povoados, ali, as vilinhas dos negros ex-escravizados, né, os negros fugidos, né, não eram libertos ainda, eram ex-escravizados porque fugiram, né, não estavam mais escravizados a ninguém, estavam libertos ali por conta própria, né, fugiram e montavam o quilombo. E montaram as vilinhas, né, os mocambos, e aí de lá, né, se formavam os quilombos. E os Palmares foi fundado no século XVI e formado por 12 povoados, né, 12 mocambos ali. E no seu auge, gente, contava com mais de 30 mil habitantes, né? É muita coisa, então foi um quilombo gigantesco. Um quilombo é isso, é uma sociedade de guerreiros da mata, ex-escravizados, escravizados fugidos, né, que fugiram da fazenda, que se libertaram do seu senhor, muitas vezes até mataram o senhor e fugiram, né, em alguns casos. Então teve resistência sim. E aí o pessoal se unia na resistência, fazia os quilombos, como se fossem os quartéis generais deles ali, porque eles eram os guerreiros da mata, né, e aí resistiam ali à escravidão branca, né, faziam sua própria sociedade. E Palmares, né, resistiu inclusive por séculos aos ataques dos brancos, só caiu depois de mais de 200 anos aí resistindo.
né, e foi fundado no século XVI, tá? Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouquinho mais sobre o assunto. E no Quilombo também tinha habitantes variados, tá? Tinham negros, não era só negros que tinha indígenas também, e tinha alguns brancos que se adaptavam à vida do Quilombo, às vezes casava com alguém e ia morar lá, entendeu? O pessoal aceitava, né? Desde que você somasse com a luta, né, anti-escravista. A economia do Quilombo, né, porque era uma sociedade, então tinha economia, era baseada em caça, pesca, plantação e artesanato, né? Caçavam, pescavam, né, plantavam, era tudo subsistência ali. E fazia artesanato também, né? Vendia para os outros lugares, fazia comércio até com as outras cidades, os quilombos que eram maiores, né? E até hoje tem quilombos, né, pessoal? Tem quilombos e quilombolas até hoje, né, que são os povos que moram dentro dos quilombos, são os descendentes desses negros escravizados fugidos, né, que formaram os quilombos. Né? Inclusive muita gente, infelizmente, ignorante, né, quer acabar com esses povos, né, mas acabando com esses povos, nós acabamos com a nossa identidade também, com a nossa história. Né? Nós temos que preservar esses povos, porque eles é que são como se fossem receptáculos ali vivos, né, da nossa história, porque tem uma cultura própria, um modo de pensar, até linguagem eles falam, né? Tem às vezes até uns que têm linguagem própria. Então é muito legal. Não dê atenção a pessoas ignorantes que falam que quilombolas são preguiçosos, que não servem para nada. Essas pessoas aí não estão com nada, tá? O pessoal dos quilombos é muito gente boa, tá bom? Então vamos para o próximo slide, para a gente entender ainda melhor, né? A localização agora do Palmares, né? Do Quilombo dos Palmares, especificamente. Ficava na Serra da Barriga, tá? Que está localizada no atual município de União dos Palmares, no estado de Alagoas, ali no Nordeste, olha só. Né? Na época do Quilombo dos Palmares, o Quilombo dos Palmares fazia parte da capitania de Pernambuco, né? Não era estado ainda, lembra? Hoje nós temos os estados, né? Pernambuco, Alagoas, Bahia. Na época não, na época eram as capitanias hereditárias, né? Lá as capitanias de São Vicente, Pernambuco, né? Aí, essa Serra da Barriga, essa cidade aqui, ela foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? O IPHAN. A Serra da Barriga, que fica localizada, né, no município de União dos Palmares, foi tombada pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Muito tempo atrás, 1986. Né? Então olha só, porque é um grande marco, né? Um grande patrimônio histórico e cultural para a gente, onde ficou o maior símbolo da resistência negra do nosso país, né? Que é o Quilombo dos Palmares, né? Ali localizado na Serra da Barriga, no Alagoas, tá? Se alguém for lá, um dia tiver parente por lá, dá uma passada na Serra da Barriga, tá? Porque é muito legal, tá bom? Vale muito a pena conhecer. Vamos para o próximo slide. E nós vamos entender um pouco da organização política do Quilombo dos Palmares, tá? Tinha-se o primeiro líder, que era o chefão ali de tudo, que era o Ganga Zumba, tá? Que ele era da área ali do Mocambo do Macaco. Imagina como se fosse lá as aldeias dos ninjas do Naruto, né? Que é a aldeia da folha, a aldeia da nuvem, a aldeia não sei do que, né? E aí você, ali, é os Mocambo, né? É as vilinhas, a aldeinha. Né, ele era do Mocambo do Macaco, né, ele era o líder supremo ali, o Ganga Zumba. Em 1678, o Ganga Zumba propõe um acordo de paz com a coroa, né, que era o governo de Portugal que governava aqui, né, que era colônia ainda, né, no tempo colonial, né, gente? A terra era de Portugal, não era nossa. Né, em troca de liberdade e terras para nascidos no Quilombo. Então, o Ganga Zumba tentou negociar ali com os portugueses ainda. Falou, gente, a gente pode fazer um acordo de paz aqui, né? A gente quer liberdade, terra para quem nasceu no Quilombo, pelo menos. Né? Ele foi tentar por essa estratégia da paz, da mediação, né? O Ganga Zumba, que é esse cara aqui do lado, em cima, né? O primeiro aí no lado superior direito, tá? E tinha também, além do Ganga Zumba, tinha o Zumbi, tá? O Zumbi é o mais famoso, que é o chefe de um dos mocambos ali e sobrinho do rei, né? E ele não concordou com essa decisão. O Zumbi era mais radical, era da parte mais radical, né? Ele não concordou com a decisão e manteve a resistência, né? Tomou lá uma parte do poder e conseguiu manter a resistência, pelo menos do mocambo dele.
né? Em 1694, após várias guerras, o Mocambo do Macaco é destruído e seus líderes degolados, né? Então, olha só, né? O Mocambo do Macaco, né, que era onde o Zumbi controlava, foi destruído e os líderes decapitados, né? Principalmente o Zumbi, né? Porque Palmares, gente, se resistiu por muito tempo mesmo, né? O Quilombo dos Palmares, a gente viu que ele foi fundado ainda no século XVI, né? E ele caiu só em 1694, após várias guerras, né? O Mocambo do Macaco, pelo menos, né? E Palmares caiu após isso. Então, foi-se várias incursões até Palmares, né? Por parte da coroa portuguesa, eles não conseguiam tomar o local, né? Até que em 1694 eles conseguem, né? O Mocambo do Macaco ali é destruído e o Zumbi é morto, tá? Mas foi difícil. E Palmares a gente tem que lembrar que é o maior símbolo de resistência, o maior quilombo que o Brasil já teve, tá bom? E a gente aprendeu um pouquinho aqui da organização política. Agora vamos para o próximo slide, para a gente entender um pouquinho mais aqui sobre a Serra da Barriga, né, que a gente falou, e esse assunto é bem interessante. Símbolo de resistência e coragem, a Serra da Barriga, território alagoano que abrigou a República dos Palmares, recebeu o título de Patrimônio Cultural do Mercosul também. Olha, o Mercosul presenteou a Serra da Barriga aí com o título de Patrimônio Cultural, né? Criado há 400 anos, o Quilombo foi considerado a maior experiência de organização política e cultural dos descendentes de africanos nas Américas. Durante quase um século, milhares de negros e indígenas que viveram ali enfrentaram os exércitos coloniais e morreram em luta contra a escravidão. O Caminhos da Reportagem foi à Serra da Barriga para relembrar essa história, que é preservada no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, criado em 2007. Tá? Caminhos da Reportagem é um programa aqui que eu vou passar para vocês, é um vídeo que eu vou passar para vocês no presencial, tá bom? O parque reproduz as instalações e a organização palmarina, tendo como um dos seus pontos fortes a réplica de um palácio africano, onde o Conselho dos Quilombolas se reunia para tomar decisões estratégicas. Era ali onde o Conselho, igual o Conselho Jedi, quem gosta de Star Wars aí, o Conselho Jedi se reúne e toma as decisões, o Conselho africano ali se reúne, né, africano não, perdão, quilombola, né, se reúne ali e toma as decisões. É como se fosse a capital ali da política, né, os palácios, e tem umas reproduções ali, né, no parque ali da Serra da Barriga, né, muito legal, inclusive dá para visitar, porque é um patrimônio cultural do Mercosul. Tem várias placas explicativas, é lugar para tirar foto, para você conhecer, para ver, é lindo o negócio, né, gente? A serra é um lugar sagrado e seu valor foi resgatado pelo movimento negro nos anos de 1980. Né? Lembra que em 1986 ganhou o título de patrimônio? Né? Todos os anos, em novembro, o local é visitado por aqueles que acreditam nos ideais de liberdade que moveram Gangazumba, Dandara, que era a princesa do Quilombo, e Zumbi dos Palmares, que era o sobrinho aí do Gangazumba e líder também, dos mais famosos, né? O mais famoso símbolo de resistência negra do Brasil, que é o Zumbi, né? E a Dandara também, né? A princesa negra, né? Quilombola, princesa africana, Gangazumba, né? Todos são símbolos de resistência para o movimento negro brasileiro. E graças ao movimento negro, né? Hoje nós temos lá a Serra da Barriga como patrimônio cultural até do Mercosul, né, com um museu a céu aberto, que esse é um museu a céu aberto, né, gente, uma réplica ali dos palácios, a gente conhecer como é que foi as coisas, como é que aconteceu a história, isso é fantástico, tá? Então por isso que nós precisamos preservar cada vez mais e afirmar a cultura negra, porque ela é muito rica culturalmente, né, assim como eu falo para vocês sempre, dando aula para vocês presencial, online, a gente sempre bate um papo sobre isso. A cultura negra é muito rica, a gente tem que aprender muito sobre ela,
porque ela é uma das matrizes, né, étnicas que formam a nossa sociedade brasileira, tá? E, infelizmente, a gente ainda sabe muito pouco, tem muito preconceito. A gente tem que esvaziar a nossa cabeça de preconceito e encher ela de informação, tá bom? Então, se um dia vocês forem no Alagoas, visitem a Serra da Barriga, tá? Vamos para o próximo slide e vamos aqui finalizar, sintetizar o pensamento com uma fala aqui de um célebre presidente da Fundação Palmares, né? Diferente do que está aí agora, né? Que não é célebre, né? Pelo contrário. A Serra da Barriga é uma história de liberdade, e essa liberdade tem que ser ensinada aos nossos jovens, às nossas crianças, para que elas cresçam tendo orgulho de serem afro-brasileiras, de terem tido os antepassados que tiveram, afirma o presidente antigo da Fundação Palmares, Erivaldo Oliveira, né? Então, a Fundação Palmares, gente, ela é uma fundação, né, que administra os interesses da população negra no país, né, que é responsável por criar campanhas, né, criar museus, né, beneficiar artistas negros, né, colocar em destaque, afirmar a cultura negra, né, dar oportunidades, né, mas que infelizmente hoje está sendo deturpada e abusada, né, por pessoas que não têm, né, um compromisso com a cultura negra. Pelo contrário, o compromisso delas é em destruir a cultura negra, né? Mas na época aqui desse rapaz, o Erivaldo Oliveira, né, que presidiu a Fundação Palmares, o negócio ainda estava aí encaminhando, né, de forma mais séria, né? Mas falando sério, gente, a Fundação Palmares, ela é muito importante, tá? Não é porque ela está sendo ocupada por alguém que tem uma ideologia destrutiva que ela não é importante. Ela é um órgão brasileiro, né, que tem que ser reavido e ressignificado e que cuida dos interesses da população negra, né, cuida da afirmação, da apresentação, né, e da melhoria da vivência, né, da pessoa negra na nossa sociedade, né. Isso é muito importante, né, porque, como eu disse, a etnia negra é uma das matrizes de formação da nossa sociedade, né? Então tem que ter, né, um órgão que realmente estude e afirme essa cultura que nós conhecemos muito pouco e que está muito envolvido em questões raciais e de racismo ainda, que a gente sofre muito com essas questões ainda, né, gente? Então, tá aí para vocês a frase do Erivaldo Oliveira sobre a Serra da Barriga e a liberdade, o pensamento de liberdade que tem que ser ensinado aos nossos jovens e às nossas crianças, tá bom? Visitem a Serra da Barriga se vocês forem para Alagoas um dia. Pede pro pai e pra mãe de vocês levar vocês um dia, tá? Se vocês estiverem passando por lá. E é isso, tá bom? Vamos pro próximo slide e acabou a nossa aula, finalizamos aqui nossa videoaula. Muito obrigado por assistirem a nossa videoaula até o final, tá? E lembre-se, se tiverem dúvidas, me chamem, não guarde dúvidas, tá? Me chame no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, presencialmente, que tá híbrido agora, mas não fique com dúvida. Dúvida não é bom acumular, não, tá bom? E lembre-se também, gente, use máscara, se cuide, não saia de casa, mantenha distanciamento, use álcool em gel, siga todos os protocolos sanitários, tá? Porque a pandemia não acabou ainda. E a variante Delta, que é uma variante mais destrutiva da Covid, já chegou na nossa cidade, tá? Então é muito perigoso, porque essa variante mata muito mais, tá? Então tome cuidado e proteja quem você ama, tá bom? Um grande abraço, boa semana, bons estudos, tchau, tchau, gente!